Oi gente, tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vim falar sobre o que me faz ser produtiva trabalhando home office. Eu já trabalho em casa há 6 anos, até agora quando eu parei pra pensar eu fiquei chocada porque faz bastante tempo e eu fiz uma transição de trabalhar fora, trabalhar CLT pra trabalhar em casa com o meu próprio negócio e não foi assim uma transição fácil. Eu achava que ia ser bem tranquilo trabalhar em casa, mas tu que tá assistindo esse vídeo e provavelmente trabalha home office ou quer trabalhar, sabe que não é tão fácil assim, porque a gente acaba tendo muitas distrações, muitas vezes não consegue focar, não consegue fazer as tarefas que gostaria ou acaba trabalhando até a hora de dormir. Então eu acho que assim no home office os principais problemas assim são a questão de limites, distrações e eu quero falar sobre isso, sobre como que eu faço para ser produtiva trabalhando em casa e eu quero ressaltar que o meu ser produtiva não significa fazer um monte de coisas loucamente, mas sim fazer o que precisa ser feito, cumprir as minhas prioridades e ainda conseguir ter tempo para descansar, para ficar com as pessoas que eu amo, enfim, simplesmente aproveitar meu dia. Uma das primeiras dificuldades que eu encontrei quando eu comecei a trabalhar em casa foi separar o momento do trabalho do momento do lazer. Então, como eu trabalho usando o celular, muitas vezes eu daqui a pouco estava assistindo um vídeo, eu estava assistindo stories, então eu basicamente estava fazendo o que eu não deveria fazer naquele momento. E eu sei que muita gente também faz isso e acaba se perdendo nas tarefas, não cumpre aquilo que precisa fazer. Então, uma primeira estratégia que eu tenho hoje na minha vida é eu tenho um momento para lazer e um momento para trabalho. Então, mesmo que eu esteja usando o celular, eu vou usar ele só para trabalhar no momento que eu estou trabalhando. Então eu pego meu celular para fazer stories, eu vou lá e faço stories. Eu não fico abrindo um monte de stories da fulana ali assistindo. Não, eu faço isso em outro momento que eu vou usar o meu celular só para lazer. Por quê? Porque se a gente não estabelece esses limites, fica tudo muito caótico e a gente não sabe mais no que focar primeiro. Então, eu tenho meu momento ali que eu tô trabalhando, eu uso o celular para trabalho. Agora, eu tenho meus momentos de pausa durante o dia que eu faço entre as tarefas, e aí, ok, eu pego o celular para assistir Reels, para assistir Stories, mas é nesses momentos de pausa, no meio da manhã, no almoço, no final do dia. Então, isso me deixou muito mais tranquila, porque eu não abri mão de usar o celular, mas ao mesmo tempo eu também sei que eu consigo ter foco e usar ele de uma forma mais inteligente. Isso tem muito a ver com as distrações, né? Eu acho que uma distração também que a gente tem no home office são as tarefas da casa. Porque tu tá ali fazendo o teu trabalho, mas tu pode muito bem levantar, ir lá lavar louça, lavar roupa, organizar a casa. Só que se a gente ficar o dia inteiro pulando de uma coisa para outra, a gente vai acabar não focando no principal, que é o trabalho. Então, eu gosto muito de ter, a minha segunda estratégia, ter momentos específicos para cuidar da casa. Então, eu não fico assim, agora eu vou fazer tal coisa, mas lembrei que eu preciso fazer isso. Sempre tive assim esse hábito de ir pulando de uma coisa para outra e quando vi eu estava fazendo outra coisa completamente diferente. Então hoje pela manhã mesmo, tem um exemplo super prático para te dar. Hoje de manhã eu levantei, tive a minha rotina matinal e aí eu tirei um tempo para fazer as coisas da casa antes de começar a trabalhar. Então eu fui lá, dei uma organizada na casa, varri, lavei a louça, coloquei roupa para lavar, recolhi roupa, dobrei, guardei. E foi isso. Depois eu comecei o meu trabalho e eu não fiquei mais me interrompendo para fazer tarefas da casa. Aí eu fiz uma pausa no meio da manhã para descansar um pouquinho. Nessa pausa fui lá, tirei a roupa da máquina que tinha terminado de lavar, estendi e voltei para o trabalho. Então eu tenho um planejamento assim que me permite ter esses momentos específicos para tarefas da casa e é o que tu pode fazer também para não ficar se distraindo. Eu também acho que é super importante a gente conseguir definir bem assim os limites entre vida pessoal e trabalho. E existem duas formas assim de definir esses limites. Para mim a primeira é ter um lugar específico só para trabalhar. Não ficar trabalhando na cama, no sofá. Não que eu nunca faço isso, às vezes eu faço, mas eu tenho meu lugar de trabalho, que é aqui no meu escritório. Quando eu comecei, eu não tinha um escritório, eu morava com os meus pais ainda, e o que eu tinha era uma mesinha no canto do meu quarto. Era um espaço bem pequeno, meu quarto era pequeno, mas era o que eu tinha, só que era uma mesa só para trabalho. Então eu não ficava trabalhando na cama ou na sala, porque aí parecia que eu não estava trabalhando, sabe? Parece que eu estava só largada ali mexendo no computador. Então, ter esse espaço específico para trabalhar
é muito importante, nem que seja um cantinho na tua casa, ou então se tu consegue ter assim um cômodo para escritório, para mim isso fez toda a diferença. E aí outra forma também de ter essa divisão entre vida pessoal e profissional é se arrumar para trabalhar. Quando eu comecei a falar sobre isso, muita gente falou: "Nossa, mas tu se arruma todos os dias para trabalhar, tu não tem preguiça?" E não, eu não me arrumo todo santo dia, tem dia que eu não quero e eu aproveito dessa liberdade, afinal se eu posso ficar de roupão, né, vou aproveitar também. Mas na maior parte dos dias eu tento sim me arrumar para trabalhar, mesmo que eu não vá fazer stories, aparecer em vídeo. Por quê? Porque se tu vai pro teu trabalho, tu não vai sair de casa de pijama e pantufa, né? Então tu troca de roupa e tu sente que tu está ali colocando como se fosse o teu uniforme pro trabalho, de fato, né? Então quando eu comecei a fazer isso, eu senti uma diferença muito grande, porque eu sentia, tá, ok, agora eu estou pronta para trabalhar. E aí, quando chega no final do dia, aí eu troco de roupa, coloco uma calça de moletom, uma roupa confortável, tiro minha maquiagem, tiro meus acessórios, e aí eu sinto, ok, agora acabou o trabalho, momento de descansar. Então, ter essa separação fez toda a diferença pra mim, que é de novo a questão que eu falei de ter esses limites para que tu consiga assim equilibrar melhor o teu trabalho e a tua vida pessoal enquanto trabalha em casa. E isso de ter um ambiente de trabalho, de me arrumar para trabalhar, não é só pela questão dos limites, mas também para ter mais foco. Parece que quando tu faz isso, tu se sente mais focado, tu se sente assim com a tua mente voltada para trabalho mesmo e não assim, eu vou ficar aqui na minha cama e vou pegar o meu computador. Então assim, eu sinto que isso fez toda a diferença para minha produtividade. E outro ponto importante foi aprender a me planejar de forma eficiente para o dia. Então, se tu tem várias coisas para fazer, mas tu não planeja quais que são as tuas prioridades ali no teu trabalho, tu vai ficar perdida sem saber por onde começar. Então, eu não sou naturalmente uma pessoa que se planeja. Eu sempre falo assim que todo mundo pensa que eu sou super naturalmente organizada e planejada, e não, eu sou muito mais de executar sem pensar muito. Só que isso sempre me atrapalhou bastante, porque eu só ia fazendo as coisas, ia fazendo aquilo que era urgente, e isso não me ajudava. Eu tava sempre apagando incêndios, ou eu tava sentindo que eu não tava fazendo exatamente o que era mais importante. Então, eu criei o hábito de me planejar, e aí todos os dias eu me planejo ou no dia anterior, na noite anterior, eu me planejo para hoje, por exemplo, ou na manhã mesmo do próprio dia, eu paro, tiro uns minutinhos e penso: quais que são as minhas prioridades para hoje, o que eu preciso fazer. E aí eu uso o planner ali para organizar as minhas tarefas e conseguir então colocar tanto coisas de vida pessoal quanto de vida profissional. E tudo isso, claro, entendendo o que eu quero ter na minha rotina, como que é uma boa rotina para mim, porque eu gosto de ter tempo para minha atividade física, eu gosto de ter tempo para fazer o meu diário, eu gosto de ter tempo para descansar, para assistir a minha série. Então, se eu não me planejar, eu não vou conseguir ter tempo sobrando para essas coisas, digamos assim. Então, quando tu consegue se planejar, tu tem mais foco, tu gerencia melhor o teu tempo e assim tu aproveita as 24 horas do teu dia da melhor forma para ti. E por fim, uma última coisa que me ajuda muito a ser mais produtiva no home office é aprender a lidar com aquilo que me distrai. Eu sou uma pessoa muito distraída, eu sou uma pessoa assim que eu me distraio com qualquer barulho, com qualquer coisa, eu sou muito de conversar e aí de repente eu tenho uma ideia, um pensamento e eu quero ir lá e fazer. Então isso sempre me atrapalhou bastante e ao longo assim de anos eu fui criando várias estratégias para lidar com isso. Então eu sei que se eu vou fazer uma tarefa no meu computador e eu deixo várias guias abertas, eu me distraio, eu não consigo focar. Então eu vou lá, eu deixo aberto só o que eu vou usar e eu gosto de colocar música para foco. Aquelas músicas que tem para concentração, sabe? Eu gosto de ouvir aquilo ali, me ajuda demais, assim, eu consigo ficar muito focada e eu procuro sempre deixar o meu celular longe. Então se eu não tô usando ele, se eu tô só aqui no computador, eu não preciso do celular. Eu deixo ele longe para eu não ter aquela tentação de ficar mexendo o tempo inteiro, eu não fico com notificações ativadas. Então, essas estratégias que às vezes parecem simples, elas podem fazer toda a diferença na tua rotina e no caso da minha, fazem e com certeza se tu começar a aplicar, tu vai ver que vai fazer na tua também. Então, em resumo, essas são as coisas que me fazem ser mais produtiva no home office. Me conta aqui como que é o teu trabalho no home office, se tu se distrai demais, se tu tá precisando melhorar e ser mais produtiva. E agora que a gente tá encerrando, eu quero deixar também um convite pra ti. Se tu gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo e tu tá muito precisando aproveitar melhor o teu tempo, ter uma rotina mais equilibrada e mais produtiva de forma leve, eu te convido para conhecer o Organizada com Leveza, que é um curso que eu montei para te ajudar justamente a organizar a tua vida para que tu consiga dar conta das tuas tarefas
sem se sobrecarregar, sem abrir mão do teu autocuidado e conseguindo ter resultados, atingir os seus objetivos de forma mais leve. O link vai estar aqui na descrição para tu conhecer o curso, como que funciona, os conteúdos que tu vai ter lá dentro. Então é só acessar aqui, saber mais e garantir o teu lugar. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo aqui, que ele tenha te ajudado. Não esquece de comentar aqui embaixo sobre a tua relação aí com o home office e também se inscrever no canal se tu ainda não é inscrita. Um grande beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo!